agora? Eu sei o que você tá sentindo. Eu já estive no seu lugar. Eu só não quero que você se machuque. Meus amigos, que season finale foi esse? Maravilhoso! Apesar de não ter tido muitas cenas de ação, o que a galera costuma confundir com não acontecer nada, aconteceu muita coisa importante, tiveram diálogos maravilhosos, tiveram ótimas revelações que fizeram a gente entender melhor o que estava acontecendo ali o tempo todo, certo? E, além do mais, a gente teve uma ótima notícia de que Loki terá segunda temporada. Não vai ser só uma minissérie, vai ter continuação. Ainda não sabemos muito bem onde que ela vai se encaixar aí no MCU, mas depois a gente fala mais disso, certo? Vamos logo falar desse episódio que foi simplesmente maravilhoso, o melhor da temporada, com certeza. E vamos começar lá pela TVA, que foi onde aconteceu menos coisas. E aí depois a gente vai lá pro castelo do Kang, onde a maior parte das coisas aconteceu. A Miss Minutes aparece pra Ravonna e dá uns arquivos pra ela. E a Ravonna diz que não eram aqueles arquivos que ela pediu. E a Miss Minutes responde dizendo que sabia disso, mas que ele achava melhor a Ravonna ter acesso a esses arquivos. A Ravonna questiona quem era ele e a Miss Minutes só fala "Falou, tchau!". Então a Ravonna fica ali vendo aqueles arquivos quando o Mobius chega. E aí eles têm toda aquela conversa ali de que um traiu o outro, mas a gente sabe que a traíra de verdade é a Ravonna, porque ela sempre teve esse papo de amigos e tudo mais, mas na primeira chance ela já podou o Mobius e preferiu manter o status quo ali da TVA do que dar chance do Mobius e os outros agentes saberem a verdade. E aí, a Ravonna defende a TVA, dizendo que livre-arbítrio não é tudo, que a ordem é mais importante e tudo mais. No meio dessa conversa, a Ravonna tenta chamar os agentes e o Mobius diz que não ia adiantar. E aí corta a cena e a B15 está em uma escola, que é aquela escola das canetas da Ravonna, que ela até dizia que era de outro agente e tudo mais, mas não era não. Eram as canetas da escola que ela trabalhava. Não sei se ela era diretora, se ela era professora, se ela era a dona da escola. Não fica muito claro ali, mas ela era alguma coisa importante, porque ela tinha uma sala só dela, né? Então, ou ela era a diretora da escola, ou era a dona ali do lugar. E então, os agentes vão atrás da B15, porque ela tá ali, tipo, como variante, né? Ela tá num lugar que ela não devia. E a B15 faz eles esbarrarem com a Ravonna antes de ir pra TVA. E aí ela explica, olha, ela não é ainda a Ravonna, a capitã de vocês. Então, me escutem. Do tipo, se ela, que é a manda-chuva do rolê, não nasceu na TVA, não foi criada pela TVA com esse propósito, imagina eu, você e todo mundo naquela agência. Me escuta, pelo amor de Deus, vocês precisam saber a verdade. Volta lá pra conversa de Mobius e da Ravonna e, em dado momento ali, a Ravonna realmente mostra que ela é melhor em combate do que o Mobius. E o Mobius ali no chão, ele fala assim, não, tudo bem, né? Me manda pro vazio de novo. Eu sei que é isso que você vai fazer. E a Ravonna desliga ali aquela arma que poda as pessoas. E então ela abre uma janela ali do tempo. E quando o Mobius questiona pra onde ela estava indo, ela disse que estava indo procurar o livre-arbítrio. E aí, meus amigos, a gente ficou só se perguntando pra onde diabos o Kang mandou essa mulher? Porque com certeza ela tá indo atrás do livre-arbítrio por causa dos arquivos que o Kang pediu pra Miss Minutes mandar pra ela. Tem outra questão aí. Será que é o mesmo Kang que a gente conheceu no episódio? Ou será que é outro Kang que mandou isso pra ela? Eu acho que é o mesmo, que ele já tinha um plano B ali, ele meio que já sabia o que ia acontecer ou o que podia acontecer, então ele mandou ela pra algum lugar e a Ravonna foi descobrir o que quer que ele quisesse que ela descobrisse. Agora vamos pro começo do episódio, que Loki e Sylvie estão lá na frente daquele castelo e
a gente já descobre no começo que muito provavelmente aquela pessoa que estava lá dentro já estava esperando eles, porque enquanto eles estão discutindo como eles vão abrir a porta se abre para eles. E do nada a Miss Mina desaparece, dando um susto em todo mundo, com aquela cara de psicopata. Gente, eu levei um susto com essa mulher. Eu fiquei tão brava que eu levei um susto, ainda mais dessa Miss Minutes aí, nada confiável. Pelo amor de Deus. E aí, com essa cara de maluca, ela vai lá e tenta convencer a Sylvie e o Loki de que eles podem negociar, que o He Who Remains, ele que permanece, que é o nome que ela tá dando pra essa entidade que tá ali, pode negociar com eles podem ter tudo que eles sempre quiseram. Eles podem voltar pra casa deles, pra origem deles, que o Loki pode matar o Thanos, e todas as coisas que podem tentar eles de alguma forma a desistir de encontrar essa pessoa. Mas eles falam, não, a gente quer ser livre, a gente quer controlar o nosso próprio destino, então a gente vai estar recusando, viu? E aí a Miss Minutes some. Eles continuam andando por aquele castelo que tá meio rachado, assim, né? Bem esquisitão, mas bem bonito por dentro ao mesmo tempo. E então, quando eles chegam no elevador, quem está esperando eles? Pois é, o próprio Kang, aquele cara que a gente achou que não ia ver até o filme do Homem-Formiga e a Vespa, mas ele já apareceu aqui, nos primeiros 10 minutos de episódio. Eu fiquei chocada, fiquei choquita mesmo, que nos primeiros 10 minutos ele apareceu, mas foi ótimo. A atuação do Jonathan Majors é impecável, eu amei todos esses minutos que ele passou ali com a Sylvie e com o Loki, foi simplesmente demais. E aí, durante as conversas entre Sylvie, Loki e o Kang, que apesar de ele não ter falado este nome, ele falou de títulos que ele já teve e Conquistador foi um deles. A gente descobre algumas coisas, né? Além desses títulos todos, a gente descobre que ele é um humano comum, de carne e osso, só que ele consegue fugir de todas as investidas ali da Sylvie, porque ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele já sabia que eles chegariam ali. Ele fez o Loki e a Sylvie chegarem até ele. E aí ele conta a história dele, que no século 31, ele era um cientista que descobriu o multiverso, só que acontece que as outras variantes deles, dos outros universos, né, das outras linhas do tempo, também descobriram e começaram a se conversar. E que por um tempo teve uma diplomacia ali, mas alguns Kangs queriam conquistar as outras linhas do tempo, e aí rolou uma guerra do multiverso. Então essa parte ali não foi mentira. A parte que era mentira eram os Guardiões do Tempo. Na verdade, era o Kang o tempo todo. Que nem a Agatha. Pois é. E aí, ele vai conversando ali com a Sylvie e com o Loki, tentando convencer eles a ficar no lugar dele, porque ele já tá velho, ele não aguenta mais isso. E que ter uma pessoa ali controlando a linha do tempo sagrada era muito melhor do que ter uma guerra entre os multiversos. E ele diz outra coisa muito importante. Ele diz que se eles acham que essa versão dele é má, é porque eles não viram as outras. E aí, já pensando no final, eu fiquei imaginando isso. Se ele já era ruim, já era tirano desse jeito, controlava a vida dos outros, imagina as outras versões que tinham mesmo o objetivo de conquistar. Pois é. Mas ao mesmo tempo, eu sou do time que não acredita que os fins justificam os meios, né? Ele estava tentando evitar uma guerra de multiverso, uma guerra entre as variantes dele, mas deixou as pessoas sem livre-arbítrio, né? Não deixou as pessoas escolherem as próprias vidas, e isso é péssimo. No canal da Mikan, ela fez uma comparação muito bacana. Ela disse se valia mais a pena ter uma terceira guerra mundial ou fazer com que apenas um país só existisse. Então, será que vale a pena? Eu acho que não. Eu sou do time que os fins não justificam os meios, certo? Isso é tirania pura, isso é o argumento que todo tirano usa, é o mesmo argumento que o Thanos deu. O Michel e a Miriam até comentam isso lá no canal deles. Todo tirano tem um argumento prático. No caso do Thanos, era o equilíbrio do universo.
No caso aqui do Kang não vamos ter uma guerra do multiverso. Mas continuando, eles estão ali conversando com o Kang e em determinado momento o Kang diz: epa, a partir daqui eu não sei mais o que vai acontecer. A gente já ultrapassou o limite. E aí eu acho que eles ultrapassaram o limite ali do evento Nexus, lembra? Apesar de ali ser um vazio temporal, me parecia que ele estava falando disso. De que nós passamos da linha. Sabe? Aquela linha em que os agentes têm o tempo ali pra consertar os eventos Nexus. Mas sei lá, podia ser o prazo da imortalidade dele, não sei. Mas eu não acho que ele era imortal ali, não. Ele só sabia mesmo o que ia acontecer. E aí, a partir do momento que as coisas saem do controle das linhas temporais, ele não tem mais o que fazer. Ele não tem como mais ter controle daquilo tudo. Eu acho que a partir do momento em que ele fala isso, é porque já começaram as ramificações descontroladas. O Loki começa a acreditar no que o Kang tá falando, que talvez exista um outro caminho sem ser matando ele ou qualquer coisa do tipo. Que eles podem dar um jeito de dar livre-arbítrio para as pessoas, mas sem precisar matar aquele cara. A Sylvie tá tão com aquela coisa na cabeça dela de que ela precisa matar o cara que tirou todo o livre-arbítrio dela, toda a vida que ela tinha. Ela foi tirada de Asgard de criança e teve que ficar fugindo e ficar se escondendo em apocalipses uma vida inteira. Então, na cabeça dela, a única solução era acabar com a raça desse cara, não deixar mais ele existir. E então, aquela confiança que ela estava construindo com o Loki se quebra, porque ela se lembra que o Loki sempre quis o trono. E ela começa a desconfiar do Loki de novo e achar que, na verdade, ele comprou a ideia porque ele ia conseguir um trono, finalmente. E o Loki fica dizendo que não é aquilo. Ele entende que ele não é a pessoa mais confiável do mundo e que ela tem muita dificuldade em confiar. Mas ele não tá querendo o trono, ele só tá querendo resolver da melhor forma possível. E aí começa aquela treta entre Loki e Sylvie, até que ele joga a espada dele no chão, aquela que ele ganhou do Kid Loki, se rende pra ela e fala a frase que eu disse na introdução, que ele entende muito bem pelo que ela tá passando, ele já teve toda aquela raiva, ele já quis se vingar de qualquer forma. E, sem falar, ele acabou dizendo que ele já fez muita besteira por causa disso, que ele só queria que ela pensasse mais um pouquinho, pra ela não se machucar. Ele não queria que ela se machucasse com toda aquela situação, seja fisicamente ou emocionalmente, é o que ele estava dizendo. E então, acontece o tão esperado beijo narcísico. Eu fiquei feliz por breves minutos, até que a Sylvie abre uma porta do tempo e joga o Loki através dessa porta. E o portal se fecha antes que ele consiga voltar. E se você não entendeu como isso aconteceu, porque pode ter ficado um pouco confuso na sua cabeça, que ela já não tinha mais um tempad, não sei o quê, então, aquele relógio do Kang era um tempad também, mais tecnológico ainda do que os da TVA. Então foi desse jeito que ela conseguiu abrir essa porta do tempo para mandar o Loki pra TVA. E então, ela vai lá e mata o Kang. E ele, antes de morrer, fala: te vejo por aí. E ela fica com aquela cara de desolada. E agora? O que acontece depois disso? O que é que eu vou fazer depois disso? Porque ela não tinha pensado nisso. E nesse aspecto, eu lembrei muito da Laura Moon. Devido às proporções, porque eu gosto da Sylvie e já não aguentava mais a Laura Moon lá em American Gods, né? Pra quem acompanhou sabe que eu, nossa, xinguei muito essa mulher. Mas o que me lembrou foi que as duas estavam tão obstinadas com o objetivo de matar aquelas pessoas que elas não conseguiam pensar no próximo passo. E como isso não foi planejado, elas ficaram sem chão. Elas não sabiam o que fazer depois. Eu acho que a Sylvie ainda ficou mais sem chão, porque ela não tinha nem expectativa nenhuma do que ia acontecer depois. Ou talvez tivesse uma expectativa muito alta sobre alguma coisa, né? Mas ela ficou ali bem sem saber o que fazer. Voltando pro nosso Loki, ele fica ali meio mal por um tempo, né? A gente vê que ele fica triste com o que a Sylvie fez, mas eu acho que em algum momento ele vai entender também o que ela fez, já que
ele disse pra Sylvie que ele entendia o que ela tava sentindo. E até porque tem coisas que as pessoas precisam fazer pra entender, né? Às vezes a gente que passou por aquela situação parecida, que você já se sentiu daquele jeito, falando, não vai fazer a pessoa sentir o mesmo, né? Às vezes a pessoa tem que passar por aquilo pra entender. E então eu acho que em algum momento o Loki vai entender isso. Eu acho até que ele já entendeu isso de alguma forma, depois de ficar triste com a... Mas enfim, eu acho que futuramente, na próxima temporada, ou qualquer coisa do tipo, eles vão se acertar e vai ficar tudo bem. Aí o Loki, depois de sofrer um pouquinho, ele percebe que ele precisa ir falar com o Mobius. Porque o Mobius não deve estar entendendo nada do que tá acontecendo. E ele vê que tá uma confusão ali na TVA, os agentes passando por ele sem nem parar e tudo mais. E ele vê o Mobius discutindo com a B15. E aí ele vai dizer que não tem como mudar aquilo, que agora o multiverso existe e que eles precisam ajudar ele a ver uma maneira, mas que agora não tem como resetar tudo, não adianta mandar a gente pra tudo que é canto. E aí a gente tem o primeiro choque do final dessa temporada, que nem o Mobius e nem a B15 reconhecem o Loki. E o que é chocante é porque algumas cenas antes, a gente vê o Mobius e a B15 naquela sala ali do controle, olhando pra TV, cheia de ramificações ali. E eles basicamente dizem, agora o multiverso é real, a giripoca vai piar, e é isso aí, vamos ver no que vai dar. E logo em seguida os dois estão ali, todo afobados, e quando a gente vê, eles não reconhecem mais o Loki, acham que ele é um analista e que ele precisa ter calma para poder ajudar os agentes ali da TVA. E logo em seguida, o Loki vê que no lugar das estátuas dos Guardkeepers, dos Guardiões do Tempo, tem uma estátua gigante do Kang. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que como depois que o Kang disse que daquele momento pra frente ele não sabe mais o que vai acontecer, e que foi o momento em que as linhas começaram a se ramificar, eu acho que sem querer a Sylvie mandou o Loki pra outra linha do tempo, pra outra realidade e, portanto, pra outra TVA. Eu acho que foi isso que aconteceu. Tem uma galera achando que a Sylvie mandou o Loki pro passado, pro começo da TVA, enquanto o Kang ainda não tinha inventado os Guardiões do Tempo, em que ele mesmo era o dono ali da TVA. E tem uma galera achando que o que a Ravonna foi fazer é ir falar com algum dos Kangs aí do multiverso e eles idealizarem a TVA daquele jeito, com ele sendo o conquistador mesmo, com ele sendo a figura por trás da TVA e tudo mais. E que também, por causa disso, seja a Sylvie tendo mandado o Loki pro passado, ou a Ravonna tendo mudado alguma coisa no passado, que é por isso que o Mobius e a B15 não reconhecem o Loki. Mas eu acho que é porque ele tá em outra realidade, em que existe outra TVA. Mas aí eu fico pensando também no nível da confusão, né? Já que tem várias TVAs agora, que vão ficar tentando controlar suas próprias linhas sagradas, me parece um pouco confuso. Então talvez essas duas outras teorias estejam mais corretas para ficar menos confuso, pelo menos, né? Mas seja o que for, agora a gente com certeza vai ver um Kang muito mais tirano do que o que a gente conheceu, né? Então a gente pode esperar altas confusões aí. E aí a gente sabe que vai ter uma segunda temporada. E aí fica a pergunta, aonde essa temporada vai se encaixar aí no MCU? Porque a gente sabe que no final do ano tem o filme do Homem-Aranha, né? Spider-Man No Way Home, Homem-Aranha Sem Caminho pra Casa. E que a gente vai ter o filme do Doutor Estranho, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, né? Tanto em WandaVision quanto aqui, né? Que é Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, que já indica muita coisa do que vai acontecer. E só em 2023 que vai ter o filme do Homem-Formiga e da Vespa. Então, se a gente já sabia que o Kang era o principal vilão do Homem-Formiga e da Vespa, a gente pode pensar que talvez Loki só viria depois de Homem-Formiga e a Vespa. Mas me parece muito longe para uma segunda temporada. E então, o que me parece mais provável mesmo é o que a galera tá mais falando de fato. Que vão ter esses 2 filmes e no final do ano que vem, meio do ano que vem de novo, não sei, vai ter a segunda temporada de Loki
que aí sim prepara a gente pro filme do Homem-Formiga e da Vespa, certo? Então eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer, que provavelmente ano que vem de novo a gente vai estar aqui discutindo Loki episódio a episódio, porque sim, eu vou fazer isso, porque eu amei essa série. E então é isso, né? A gente vai ter que se acostumar com essa loucura toda. E eu acho que vai ser uma coisa boa. Eu acho que vai ser divertido e vai mudar um pouco essa fórmula da Marvel que a gente já tava ficando desgastado, sabe? Eu vou fazer sim vídeo de Viúva Negra, vai ter vídeo sobre o filme muito em breve. E a gente vai continuar falando desse universo maravilhoso que a gente gosta tanto. Mas também agora vamos ter vídeos de outros temas, finalmente. E no mais, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixar aquele gostei pro YouTube recomendar para mais pessoas. Comenta aqui embaixo quais são as suas teorias, tanto para a próxima temporada de Loki, para os próximos filmes, como é que vai rolar aqui o universo Marvel a partir dessa série. Me diz se você gostou também ou não gostou da série, o porquê. E compartilha com aquele seu amigo que é muito fã do MCU, que gostou muito de Loki e que quer ouvir o máximo de pessoas possível falando dessa série maravilhosa. Eu acho que eu te vejo nos próximos vídeos. Um beijo e até!